Santa Casa de Rio Preto registrou 100% de ocupação e o Hospital da Criança e Maternidade também está com uma superlotação. A Lari está comigo aqui ao vivo, lá no HCM, aqui em São José do Rio Preto, e vai conversar com a gente agora para falar dessa questão aí da falta de vagas. Ainda ontem, na nossa Hora da Venenosa, a gente mostrou um vídeo da Bárbara Evans, que mora aqui na nossa região, mora aqui em Rio Preto, inclusive famosa, foi buscar atendimento no HCM para o filho, que está aí com um quadro de bronquiolite e também ficou à espera de vaga. Então, a gente vê que a situação não é de hoje, já vem de várias semanas e parece que é um caso grave, delicado, porque quem precisa de atendimento com urgência, precisa de vaga, inclusive na UTI também, como que faz? A Lari vai contar melhor agora pra gente. Lari, boa tarde, conta como está a situação por aí. Oi, Josi, ótima tarde a você e a todos que acompanham o BG de hoje. Realmente uma situação preocupante, não só na Santa Casa de Rio Preto, onde a ocupação, principalmente voltada para a questão pediátrica, também já está em 100% de ocupação, mas aqui no HCM a situação preocupa um pouquinho mais, isso porque a capacidade tanto da UTI quanto da enfermaria ultrapassa então essa porcentagem de 100%. Só para a gente atualizar um pouquinho, dos 45 leitos de enfermaria disponíveis aqui no HCM onde nós estamos, 124% estão ocupados, ou seja, acima da capacidade, com 56 pacientes. Já na UTI são 22 leitos, que são disponibilizados, uma ocupação agora de 30 pacientes, ou seja, acima da capacidade em 136%. Sobre isso a gente vai conversar com a doutora Marina Catuta, ela que é diretora clínica aqui do HCM, ela vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse atual cenário. Doutora, fala para a gente, nessa situação já era meio que esperada por conta dessa questão climática, essa questão sazonal, é isso? Sim, todas as vezes nessa fase a gente tem realmente o aumento dos quadros respiratórios nas crianças, principalmente nas crianças mais jovens, o que aumenta o número de internações, tanto de enfermaria quanto de UTI. São as principais doenças. Doutora, a gente cita a questão da bronquiolite, mas o que ela causa, Explica pra gente um pouquinho mais em relação a esse quadro clínico. A bronquiolite é um quadro viral, onde a criança vai ter, pode ter tosse, coriza, cansaço e se ficar mais grave, precisar de algum suporte, como fisioterapia, precisar de suporte como catéter de alto fluxo, que é um suporte para ajudar essa criança a respirar melhor até que ela tenha condições de resolver sozinha. Por ser um quadro viral, causado geralmente por vírus inicial respiratório, nós não temos um tratamento específico. Então, eu não tenho um remédio como uma infecção bacteriana, que eu tenho um antibiótico para dar e resolver. Ela é autolimitada, dura em média 7 dias, mas eu preciso esperar que esse período passe. Doutora, a maioria das crianças que estão aqui hoje são em relação a essa doença ou tem outras também questões respiratórias? A maioria são questões de bronquiolite mesmo. Às vezes, bronquiolite tendo como uma infecção secundária bacteriana, então tendo também uma pneumonia bacteriana. E aí ela associada com as duas infecções, tanto viral quanto bacteriana, acaba agravando o quadro da criança. Em relação a esse cenário de lotação, algo pode ser feito? Vocês estão tentando trabalhar um pouco nisso? O que a gente pode ter de respostas? Em relação ao aumento do número de leitos, nós não temos condições físicas de aumentar o número de leitos. O que nós estamos tentando fazer é diminuir as internações, tanto de enfermaria quanto de UTI, que são eletivas. Pacientes que poderiam vir para fazer um exame ou uma cirurgia em um outro momento, a gente tem tentado reagendar para que nesse momento a gente dê prioridade para esses pacientes que são urgência e que não tem como ser atendidos em outro momento. A gente sabe que o Hospital de Base, juntamente com o HCM, é uma referência para mais de 100 municípios, então parte dessas crianças hospitalizadas também são questões da região, é isso? Sim, nós atendemos as crianças de Rio Preto, mas também atendemos de uma grande região. E em alguns casos, regiões onde não existe nenhum hospital, então elas só têm como referência a nós mesmos. Explica para a gente também, no sentido de que o hospital teve uma ampliação há alguns anos atrás de 10 leitos, porém ainda não está sendo suficiente.
Há alguns anos nós tivemos uma ampliação de 10 leitos, a princípio esses leitos ficaram para a UTI pediátrica, que era a necessidade no momento. Agora nós precisamos, depois disso, tivemos uma baixa de internação de UTI pediátrica, mas aumentamos a de enfermaria. Então, esses leitos acabam servindo como uma necessidade, uma retaguarda para o que for necessário, tanto enfermaria quanto UTI. Sabe que essas mudanças climáticas, né, Josi, também impactam diretamente na saúde, até porque hoje mesmo de manhã estava bem friozinho quando a gente saiu de casa, no meio do dia já voltou a ficar quente de novo e agora aqui no HCM, como o vento um pouquinho mais, precisei colocar a blusa novamente. Então, doutora, as crianças estão cada vez mais expostas, né, perante a essa mudança climática, isso é que preocupa. Sim, essas mudanças atrapalham bastante, porque daí não são somente os quadros infecciosos, como virais e bacterianos, mas as crianças também têm quadros alérgicos, como uma asma, uma rinite, e esses quadros também se agravam nesse período. Qual é a orientação mediante esse cenário que preocupa, principalmente para os papais, mamães, avós que estão nos assistindo? Tentar evitar ao máximo contato com outras pessoas, ou que não for necessário, tentar evitar, principalmente crianças pequenas, os lactentes. Não precisa sair de casa, não saia de casa. Evitar lugares fechados e aglomerados, que ali vai ter uma maior concentração de vírus e bactérias e uma maior chance de infectar. Obrigada pelas informações, a doutora segue aqui com a gente, Josi, caso você tenha algum questionamento, mas só para a gente atualizar a questão na Santa Casa, que nós citamos também essa questão de lotação em 100%, lá os leitos de enfermaria SUS são um total de 12 leitos e 10 de UTI pediátrica, sendo que todas as alas, tanto a pediatria, tanto da questão enfermaria como UTI, estão lotadas em 100%. Lá a gente conversou também com a doutora Célia Rodrigues, ela falou que é uma questão sazonal e também reforçou essas orientações aos pais. Lari, eu tenho uma pergunta aqui, não sei se a doutora consegue responder e esclarecer, mas a gente tem que fazer o nosso papel também, porque estamos aqui como profissionais, como jornalistas, mas a gente também está do lado de quem está em casa acompanhando a gente, de todos os pacientes. E é uma pergunta que talvez muitos moradores estão fazendo. O nosso público querido de casa pode estar fazendo agora nesse momento. Mas pergunte para a doutora, ela é sempre gentil, participa aqui com a gente nos nossos jornais, para desafogar os hospitais aqui de Rio Preto. Não teria, eu não sei se existe a possibilidade, não é um problema que vem de agora, todo ano ocorre essa superlotação, mas não tem como esses pacientes que vêm de fora serem atendidos nas suas cidades, lá não há vaga nos hospitais? Como que funciona isso? Ou eles são trazidos para cá, eles vêm para cá por conta aí que aqui tem mais especialidades, mais referências também. Como que funciona esse trâmite todo para a gente poder entender, né? Claro, doutora Josi trouxe um questionamento no sentido das cidades vizinhas, né? Para tentar desafogar um pouco a nossa situação aqui, a região de São José do Rio Preto, a nossa cidade. Seria possível eles serem atendidos nos próprios municípios ou não teria como por conta da falta de estrutura? É por isso que o HCM acaba sendo essa referência. Algumas cidades que são muito pequenas não tem como ter um hospital, não tem como ter uma estrutura que existem em outras cidades um pouco maiores. Então, fica difícil que eles consigam absorver esses pacientes, pelo pequeno número de habitantes da cidade mesmo. Então, nem sempre é possível ter essa estrutura de equipamentos também, né, doutora? A gente sabe que o UTI tem que ter uma questão estrutural. É caro, precisa ter toda uma estrutura, não só de equipamentos, mas de pessoal, o que acaba encarecendo muito. Então, dependendo do número de habitantes da cidade, não é viável. Doutora, muito obrigada pela participação. Josi, então essa foi a resposta da doutora Marina Catuto, que está aqui com a gente, atendeu a nossa equipe para alertar e também mostrar um pouquinho desse cenário que, infelizmente, tem atingido toda a nossa região. Ok, Mari, obrigada pela tua participação, um abraço também para a doutora que esteve aqui conosco. Bom, é um problema que foge aqui da nossa alçada, das nossas mãos também, né? É um problema aí do governo e, pelo visto, tá longe da gente ter uma solução, né?